importante aqui dos nossos participantes, né? Por favor, pode mandar. Coloco na tela para que você possa, e na medida do possível, se puder responder, a gente vai conversando, né? Mas o Daniel coloca, né? Como tornar o bullying positivo, e se é possível isso, né? Quais técnicas são cabíveis, né? Para fazer o bullying ser um drive para superar uma dificuldade. É possível ver isso? Sim, de que forma? Assim, eu não consigo enxergar o bullying como algo Algo. positivo. Entendi. Até pela própria expressão, ele é uma violência, né? O bullying é uma violência. Mas eu compreendo. Quem foi? Como está o nome do aluno? Você passou rápido, Daniel. eu não. Daniel. Daniel, muito obrigada pela sua pergunta. Excelente colocação. Como eu falei, para a vítima, o que você pode fazer? Trabalhar com essa vítima para que ela exponha a sua dor, coloque isso para fora. Por isso, muito é utilizado tratamentos terapêuticos, né? Levar a psicólogos, terapias. Eu, inclusive, fiz terapia e eu recomendo, acho que todo ser humano deveria ter o direito de fazer terapia na vida, é excelente. Estou aqui até dando um gancho para o pessoal da psicologia, se tiver alguém aí. São excelentes profissionais. Até mesmo quando chega em extremos, precisa até ir para o tratamento psiquiátrico. Mas aí vamos falar de prevenção, né? De ser algo assim que você transforma o bullying em algo. Eu sempre acredito que nós temos que começar por atos pequenos e diários, né? Nós temos um hábito, não é errado, eu concordo super, eu acho que precisa ser sempre memorado nessas questões. Nós temos no Brasil, eu não vou, agora a gente fugiu da minha cabeça, me perdoe. A data, nós temos comemorações em combate ao bullying no Brasil. Tem uma que é, se eu não me engano, tá, gente? É 7 de abril, não é 7 de abril. Tava Ai, meu Deus, eu confirmando não vou aqui já. lembrar agora. Fugiu. Foi quando aconteceu o caso de Realengo, da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, daquele rapaz que invadiu lá, feriu muitos alunos, matou muitos e se suicidou depois, né? Então, foi instituída em 2016 uma lei que é o Dia Nacional do Bullying. Nós temos também o Dia Internacional de Combate ao Bullying. Então, normalmente, isso acontece acho que no início do ano. Isso mesmo, 7 de abril. 7 de abril, e foi instituída uma lei em 2016, a Dilma, né, a presidente Dilma, na época, sancionou essa lei de combate nacional ao bullying. Então, veja, provavelmente as escolas fazem programas nessas épocas, né? Fazem cartazes, fazem trabalhos com os alunos, mas eu acredito que para o bullying ser, não vou dizer banalizado, porque o bullying é uma questão social, ela é inerente ao ser humano, assim como, né? É uma violência, como toda e qualquer violência é inerente ao ser humano. E em estado social, ela está acontecendo a todo momento. Mas eu vejo que você pode utilizar práticas diárias. Por exemplo, você é professor, você é professora, tenta identificar dentro da tua sala de aula, no teu microsistema ali, né, dentro daquele ambiente, o que está acontecendo. Tem algum aluno sofrendo bullying? Você está sentindo que ele está sendo excluído dos colegas? Né? Não é chamado para trabalho nenhum? Você vê que acontece muitas ofensas, apelidos, às vezes a pessoa vai chamar, ao invés de chamar pelo nome, fica chamando por aquele apelido, todo mundo já começa a rir, cai na gargalhada. Então, é bacana identificar isso no dia a dia e fazer trabalhos diários com os alunos, não é? Pode falar. Você está falando, estava mutado aqui, você está falando e a Márcia está perguntando aqui, eu acho que é o momento perfeito para repassar a pergunta, viu, Elisângela? Ela está dizendo o seguinte, e como não transformar ou nomear ações dispersas ou esporádicas que às vezes se confundem com bullying? É possível distinguir? Você acabou de dar um exemplo aqui, né? O apelido do indivíduo que ele não gosta. Em que momento tais brincadeiras, entre aspas, se transformam de fato em bullying e em que momento não é bullying? É possível diferenciar isso? Se não na prática, pelo menos teoricamente? Eu vou dizer assim, Márcia, né? Márcia, isso. É difícil, muitas vezes é muito difícil identificar o bullying, e vocês verão pelos casos que eu vou trazer aqui, eu vou trazer 2 casos, né? Pelo tempo não dá para trazer muito, que chegam aos tribunais. O bullying não é fácil de ser identificado. Mas nós temos, sim, um ato isolado e um ato que se caracteriza bullying. O que é um ato isolado? Aconteceu uma única vez. Foi uma briga de alunos,
começaram a brigar dentro de sala de aula. Estou trazendo exemplos que eu sei que é muito comum, porque eu já fui criança, todo mundo aqui já foi, em algum momento na vida presenciou briga dentro da sala de aula, briga no pátio da escola, briga fora da escola. Então, assim, aconteceu uma briga, é um ato isolado, né? Aconteceu uma discussão, um xingamento, é um ato isolado. Agora, perceba, você tem um aluno, por exemplo, ele tem lá uma característica física, vamos dizer assim, eu vou trazer um exemplo muito dramático, mas ele é real, porque eu já vi relato de uma aluna. Ela sofreu paralisia cerebral, e uma aluna de 10 anos. E ela teve sequelas. Então, ela disse que sofria bullying por conta das sequelas que ela ficou. Então, vamos imaginar um aluno, foi o caso do rapaz de Realengo, né, que se matou lá, que matou os alunos. Alguns relatos, depois eu vi em noticiários, que alguns relatos de colegas dele da época da escola, diziam que ele era muito tímido, ele era introvertido e ele tinha uma deficiência na perna. Ele mancava, ele tinha uma perna mais curta do que a outra. E isso gerava bullying. Os colegas dele faziam bullying pela timidez dele, porque ele era introvertido, eles queriam, acho que a todo custo, que ele se enturmasse com todo mundo, aí ficavam, né? E eles utilizavam a deficiência física dele contra ele. Então, provavelmente chamava ele de manquinho, né? De maneta, ou assim, a criatividade não tem fim, né? Das crianças, dos adolescentes, quando eles querem ser maldosos. O que é importante é apurar alguns pontos cruciais do bullying. Ele tem que ser sistemático, ou seja, é uma violência reiterada. Todos os dias, a todo tempo que aqueles agressores veem aquela vítima, eles estão ali, na cabeça dele, né, zoando, mencionando o problema. Olha o manquinho, olha o manquinho. Aí vão lá, passam uma rasteira para fazer ele cair. Veja que são atos intencionais. Ele não tem motivo nenhum para fazer isso. O único motivo dele é o desejo de machucar aquela pessoa, né? Então ele tem que ser reiterado, intencional, tem que ter a intenção de ferir, de magoar, de machucar aquela pessoa. E aí você nota que esse menino no intervalo ou no recreio, ele fica meio isolado, porque os amigos não querem conversar com ele, ou algum amigo, algum colega, de repente passa correndo intencionalmente, poderia desviar, vai lá e passa uma rasteira para derrubar ele, para os outros ficarem rindo, ou para machucar ele, ou ó, o manquinho aqui, o maneta ali, ó, cadê tua muleta? Ou se a pessoa usa muleta, ou depende de algum instrumento, pega dele, esconde. Veja que são atos intencionais. E vai acontecendo todos os dias. Acho que Né? essa classificação que você está apresentando de ser atos intencionais e que não são esporádicos, né? É uma marca registrada que nos permite fazer esse contraste, né, Elisângela? E acho que tem uma outra questão aqui também. Eu já vou te bombardeando de perguntas, porque nossos colegas estão aqui no Sim. chat o tempo inteiro aqui, e isso que é muito legal aqui no canal do Djalma, tá? Não, Vai é se fantástico, acostumando. gente. Eu vou falar, eu adoro esse tipo de interação, tá? Eu adoro. E olha que legal, né? Você falou em terapia, nós temos o Bate-Papo Terapia, não faço ideia de quem seja, mas Excelente. está aqui, né, no canal Bate-Papo Terapia, depois se diz o nome, tá? Ela faz a pergunta, ou ele faz a pergunta: o bullying se aprende em casa? Pois a criança que faz bullying às vezes não sabe que está fazendo algo maldoso. Como é que funciona essa formação de casa, ou a prevenção de casa, né? Como é que funciona Excelente. isso? Sim. Já tem mais uma É uma, engatilhada aqui já, tá? Tem mais uma engatilhada. é uma colocação excelente essa, porque realmente acontecem situações dentro da nossa casa que a criança, vejam, quando eu vou voltar aqui no foco dos direitos fundamentais, especialmente das crianças, a criança é um ser em desenvolvimento. Então, a nossa infância, eu acho que o bate-papo terapia, eu não sei se é psicóloga ou é da área, vai saber me falar melhor isso, tá? Eu não tenho autoridade para isso, mas a criança ela tem um período onde vai formar a personalidade dela, né? E aonde ela vai formar essa personalidade dela? O maior lugar de formação de personalidade dela é óbvio dentro da casa, com a família, com os familiares. E muitas vezes essa criança está exposta a comentários. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. E eu vou falar aqui agora uma coisa que eu vou expor uma situação que acho que acontece, já aconteceu e acontece na casa de todo mundo. A família está sentada assistindo TV. E aparece uma pessoa na TV, e aí o pai ou a mãe, ou às vezes né, qualquer tio, tia ali, inconscientemente, irmão mais velho, faz um comentário sobre aquela pessoa.
começa a debochar de alguma característica daquela pessoa, ou faz um comentário. Gente, olha, nós vivemos uma época, assim, em que nós temos que ter muito cuidado com os nossos comentários, não é? Questão de homossexualismo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Eu falo porque eu vivi uma situação com o meu sobrinho, tá? Meu sobrinho tem 9 anos, ele tinha 7, eu acho. Salvo engano, ele tinha 7, foi antes da pandemia. E ele está numa escola integral, que era período integral, e ele chegou um dia para mim e falou assim, isso é um exemplo que eu trago para você, ele chegou e falou assim para mim, eu tenho um amigo na escola que é gay. E eu olhei para ele e falei assim, mas por que você acha isso? Não, porque ele fica dando beijo no rosto de todo mundo, dos meninos, inclusive. Aí eu falei assim com ele, eu falei assim, tá, mas você sabe se ele é gay? Conversei com ele, né? E aí eu expliquei, existe toda... Gente, nós temos que compreender o seguinte, eu falo que tem que haver respeito, né? O direito, ele é respeito. O nosso direito de ser tratado com dignidade é também um dever de tratar o outro com dignidade. Eu costumo dizer assim, eu vou colocar uma posição aqui, você não precisa aceitar aquela condição como normal, mas você precisa e tem a obrigação de respeitar a condição e a opção daquela pessoa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos isso, é importante. E aí vem a questão de casa. Às vezes o pai ou a mãe faz algum comentário, né, pejorativo, algum comentário de alguma pessoa que está lá na TV. Ela nem conhece, mas pela característica faz, aquele isso, aquele aquilo. A criança ouviu e ela grava. Quem trabalha com criança sabe muito bem que é assim. Quem tem criança em casa sabe. Quem tem criança em casa sabe. Você sabe, né? Você sabe. E aí ela grava aquilo e ela vai reproduzir aonde? No segundo maior microsistema social dela, que é a escola. Né? Eu falo que a primeira sociedade de uma criança é a família, a segunda é a escola. E é por isso que os problemas, eles vêm muito fortes na escola.